Bem-vindo ao Danjago! E hoje começaremos as reviews de temporada de Ninjago, com a primeira sendo os pilotos e a ascensão das cobras. Bem, eu quis emendar esses dois porque os pilotos meio que, na verdade são só a origem dos ninjas, e eles facilmente serviriam como os primeiros episódios da primeira temporada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para me ajudar. E agora sim, vamos para a review. O primeiro ponto que eu queria falar aqui é a história. Ela é boa, mas ela é muito simples comparada ao que vem depois. Obviamente, os escritores não sabiam que Ninjago ia se expandir tanto assim, mas a história até que é boa, é muito boa na verdade. Nos pilotos, o exército esqueleto raptou a Nia, que é a irmã do Kai, e aí o Kai começa a treinar com o Sensei Wu para virar um ninja para salvar a Nia, e depois acaba conhecendo os outros ninjas, que juntos eles conseguem derrotar Garmadon e o exército de esqueletos que ele tinha. É uma história mais simples, já que, são 2 episódios. E a história da primeira temporada, né, a temporada da Ascensão das Cobras, é que o Lloyd, criança, acabou libertando a Serpentine, e assim o Pythor foi atrás das Lâminas Fang para libertar o Grande Devorador e se vingar das pessoas da Terra, da superfície, né? E durante a temporada, os ninjas vão desbloqueando seu verdadeiro potencial, que são cenas realmente muito boas. Então a história é simples? A história é: tem um mal ali, ele tem um exército, então vocês vão lá derrotar ele. É essa a história. Com alguns adicionais, obviamente, mas a história, na sua essência, é essa. E eu gosto de uma história mais simples, mas realmente tem várias temporadas que nem se compara a história, né? Ela é muito boa mesmo. Tipo, Possessão, Torneio dos Elementos, enfim, várias temporadas de Ninjago têm escrita muito boa. E essa eu acho simples demais. Eu acho que os melhores pontos de história, na minha opinião, né, são os momentos onde eles desbloqueiam seu verdadeiro potencial. São cenas bonitas e ainda emocionantes, cara. Sempre que eu vejo a do Cole, a do Kai ou a do Zane, eu acho que a do Jay é mais fraco, mas, quando eu vejo a do Zane, a do Kai, a do Cole, desbloqueando seu verdadeiro potencial, eu sempre arrepio, porque são cenas lindas mesmo, lindas de se ver. O próximo ponto que eu queria falar é o vilão. O vilão dos pilotos é o Garmadon, e o Garmadon aqui não é muito bem desenvolvido ou mostrado, afinal são 2 episódios, né? Ele parece mais como uma reencarnação do mal, assim, como ele fosse o mal puro, sabe? Quase como um Overlord nesses pilotos. Mas enfim, eu gosto da imponência dele. Eu gosto como ele aparece, como ele é ameaçador, o visual dele é muito bom, mas não passa disso, o visual, porque história ele não é desenvolvido e tal. E mesmo que ele seja desenvolvido depois, nos pilotos eu não gosto muito dele como vilão. Ele tem cara de vilão, ele tem um visual maneiro, mas não é desenvolvido, a gente não sabe nada sobre ele nos pilotos, mais ou menos. Só que ele é o irmão do Mestre Wu e que ele queria pegar as armas douradas. Já o vilão principal da temporada 1 é o Pythor. E sim, eu sei que tem o Garmadon na temporada 1, só que ele não é um vilão. E mesmo que ele fosse, o foco na temporada 1 realmente é o Pythor. Ele é o vilão principal, né? Ele é o último membro de uma raça chamada Nakondrai, e ele quer vingança contra os caras da superfície, porque muito tempo atrás ele foi banido nas tumbas, né? Igual todas as outras Serpentine. E aí o seu plano é pegar as lâminas Fang, ir até a cidade perdida de Ouroboros, e assim colocar as lâminas Fang naquele lugar lá que tem o rosto do grande devorador, e aí ele seria liberto. Eu gosto do Pythor como vilão. Novamente, ele é simples demais, igual tudo nessa temporada, na verdade. Mas às vezes é legal você deitar na cama e não ter que ficar entendendo um monte de coisa pra você. Você ter que ficar entendendo um monte de pistas pra saber o passado do vilão e tudo. Aqui não. Ele é um vilão simples, fácil de entender, tem um visual bacana. Eu gosto do visual do Pythor. Essa cobra verde? Oxi! Enfim, uma cobra branca com desses detalhes roxos, eu acho muito bonito. E ele é icônico. O seu jeito de falar, a movimentação, até sua música tema. Mesmo que ele seja simples, ele te marca, você lembra do Pythor. O próximo ponto que eu queria falar são os personagens e o desenvolvimento. E os personagens são simples. Igual tudo nessa temporada.
Mas mesmo sendo simples, eles são carismáticos. Tanto os ninjas quanto personagens que não são da equipe principal. Mesmo, tipo assim, estando lá, como o Mestre Wu e a Nia, por exemplo. Todos têm seu carisma e a gente consegue perceber qual é eles, quando são eles, né? Porque a voz deles é marcante, a personalidade deles, a gente sabe qual é a personalidade de cada um. E mesmo sendo simples, durante a temporada eles ganham desenvolvimento. Principalmente os ninjas, quando eles estão desbloqueando seu verdadeiro potencial. Mas um personagem que começa a ter desenvolvimento aqui também é o Lloyd, que eu falei muito pouco aqui, mas ele é um personagem que tem como uma redenção durante a temporada, né? Ele começa como um garoto malvado, depois ele fica com os ninjas, mas ainda meio sendo um pouco mal, até no final da temporada ele ser escolhido para ser o Ninja Verde, que é uma das maiores reviravoltas da história da série do entretenimento absoluto de cinema. Brincadeiras à parte, mas realmente foi uma grande reviravolta, um plot twist dos bons, assim. E eu nem falei da Nia, que tem todo o desenvolvimento delas não se sentir importante pro time de ninjas e acabar virando a Samurai X. Então os personagens são desenvolvidos e eles têm carisma. Então, são ótimos personagens, na real. Próximo ponto é a trilha sonora. E eu queria deixar essa parte também para falar sobre o The Weekend Whip da temporada. A trilha sonora é a trilha sonora de Ninjago, é perfeita. O tema de ação, o tema das cobras, o tema principal que é de arrepiar até hoje. Cada música encaixa no tempo certo, na hora certa, para te fazer você sentir a sensação que você devia sentir mesmo naquela hora, naquela cena. E o The Weekend Whip dessa temporada é o original. E é perfeito, é perfeição. The Fold caiu do céu, é uma banda assim, abençoada. Como eles conseguiram fazer uma música tão boa assim, é um mistério pra mim. Mas até o original, além dos remixes e tal, só o original é perfeito, é perfeição, essa música é linda. E por fim, o veredito final. A temporada tem uma animação simples, personagens simples, vilões simples, mas ela é muito boa. Tem lutas memoráveis, uma trilha sonora incrível, espetacular, maravilhosa e algumas cenas que até hoje me fazem arrepiar. Então hoje, vale a pena assistir a primeira temporada, A Sessão das Cobras e os pilotos? E a resposta é um absoluto sim. Eu acho que as outras temporadas fizeram um bom trabalho em aprimorar tudo dessa temporada, mas essa temporada eu ainda dou um 6,5. Eu me sinto culpado de colocar ela tipo com um 6,5 de nota, porque a trilha sonora é genial, momentos marcantes, mas eu não posso colocar mais do que isso, porque as outras temporadas melhoram tudo dessa temporada, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa depois de ter assistido o filme de Ninjago, e aí bem no dia eu achei na Netflix a primeira temporada de Ninjago. E aí eu comecei a assistir. E fui até Possessão, que era até onde tinha temporadas na Netflix na época. E realmente eu tenho uma nostalgia enorme por essa temporada. Mas eu não posso negar que as outras temporadas melhoraram a fórmula dela e que talvez ela não seja tão boa mesmo. Mas a gente não pode nunca esquecer da origem da série e como ela já era incrível desde sempre.